Então, eu não coloquei como objetivo, né, mas eu preciso dizer isso, né, não é nossa intenção, meus irmãos, promover aqui um debate, tá? Um debate sobre questões políticas, porque não há consenso na política. Então, não é nossa intenção promover debate. A nossa intenção é orientar a igreja sobre o voto, não é dizer em quem os irmãos devem votar. Esse não é o papel da igreja, dizer em quem os irmãos devem votar, como também não é papel da igreja dizer em que partido você deve votar. Então, a igreja presbiteriana, ela, já posso adiantar que ela não é uma igreja apolítica, né? Ela não é contra a política. Mas a igreja presbiteriana, ela é uma igreja apartidária, ela não tem um partido. A igreja presbiteriana não apoia um partido, não é filiada a um partido, e nunca foi, e eu creio que nunca será. Eu digo eu creio porque as coisas podem mudar, né, com as próximas gerações. Mas então não é nossa intenção dizer em quem os irmãos devem votar, nem em que partido votar. A nossa intenção é apresentar as decisões do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que envolveram, né, questões da política em sua última RO, que é a sua última reunião ordinária no ano de 2022. Foi esse ano, eu e o presbítero Renato estivemos nesta reunião ali como representantes. Só lembrando alguns pontos importantes da lição passada. Na lição passada, nós falamos sobre a ética e a responsabilidade social do cristão no voto. E nós vimos na semana passada que o cristão, na hora de votar, ele deve considerar 3 questões nesta ordem. E essas questões, elas são questões que envolvem a ética e a responsabilidade social, né? Então, na hora de votar, nós devemos votar considerando, primeiramente, o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira coisa. E isso envolve o quê? Considerar a palavra de Deus. Então, também o nosso voto deve ser orientado pelas Escrituras Sagradas. Nós votamos considerando o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós vamos analisar um programa político, nós analisamos esse programa político com a Bíblia nas mãos. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós também devemos analisar o amor ao próximo, o bem comum. Então, nós primeiro vemos, né, o que é melhor segundo as Escrituras, e depois vemos o que é melhor para o bem comum, e depois, então, nós analisamos os nossos interesses pessoais. O brasileiro costuma fazer o contrário. O brasileiro costuma fazer da seguinte maneira: o que é melhor para mim? O que é melhor para mim? Aí depois pensa no bem comum, e a palavra de Deus muitos nem consideram. Mas nós consideramos primeiro a palavra de Deus. Então tem muitos candidatos em nossos dias que eles estão abertamente apoiando, o aborto, a legalização das drogas. Essas pautas são contrárias às Escrituras Sagradas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai votar em quem apoia esse tipo de coisa, né, ou de pensamento. Então, algumas orientações sobre o voto antes de nós considerarmos aí o documento do Supremo, que foi tratado, né, no Supremo Concílio. Algumas orientações sobre o voto. Então, este ano, o Brasil vai eleger, porque nós votamos, nós participamos das eleições, mas é o Brasil quem elege, né? É a massa. Então, esse ano nós vamos eleger um presidente, um governador, senadores, deputados estaduais, deputados federais, né? Mais precisamente, 3 senadores, 70 deputados federais, 94 deputados estaduais. É muita gente, né? Então, o presidente. O presidente, meus irmãos, muita gente não sabe qual é a tarefa
do presidente, né? Mas o presidente, ele é a autoridade máxima no executivo. Ao ser eleito, ele é quem nomeia os ministros, conduz a política econômica, aplica ou veta leis, edita medidas provisórias, mantém relações com outros países, exerce o comando das Forças Armadas e cumpre outras funções previstas na Constituição. Mas um dos papéis mais importantes do presidente, todos esses papéis aí são importantes, mas é que ele tem o poder do veto, né? Do veto em relação às leis. Então, ele tanto aplica quanto ele veta leis. Os deputados, né, os senadores, eles fazem leis, mas o presidente ele tem o poder de vetar. Então, nós temos que estar atentos, né, em quem vamos eleger para presidente. Porque se a gente coloca lá um presidente que é contra a igreja se lasca, né, nessa área das leis, porque ele vai aprovando leis, sancionando leis que prejudicam o povo de Deus. Governador. O governador é o cargo que tem autoridade máxima sobre um distrito ou um estado da federação, é responsável pela administração estadual e a representação do Estado nas relações jurídicas, administrativas e políticas. Essas ações governamentais buscam descentralizar o poder e melhorar as questões políticas em âmbito regional. Então, esses são os principais cargos do Executivo, né? O presidente e o governador. Nós temos também os senadores. Os irmãos podem participar aí da lição, ok, queridos? Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, podem falar. Os senadores. Então, os senadores, eles formam o Senado Federal, que junto com a Câmara dos Deputados, compõe o Congresso Nacional, poder legislativo do Brasil. Então, cada estado vai eleger 3 senadores. Eles são responsáveis principalmente pela elaboração de leis e por fiscalizar os atos do Executivo. Então, cada estado elege 3 senadores. Qual a diferença dos senadores? Os senadores são eleitos para 8 anos. Então, quando nós elegemos, todos os outros cargos são para 4 anos, mas senadores para 8 anos. Aí como é que, alguém já me perguntou, né? Pastor, mas como é que funciona o negócio de senador? Todo ano, de 4 em 4 anos, elege-se senadores? Porque uma parte deles é eleita, né? Vai ser eleita agora, e a outra parte vai vencer o mandato, daqui 4 anos eles concorrerão depois. Os irmãos entenderam? Sempre 1/3, né? Uma parte não está concorrendo. Mas os senadores, meus irmãos, eles elaboram leis. Esse aqui é o ponto que eu queria frisar. Eles elaboram leis. E nós vivemos num tempo em que muitas leis estão sendo elaboradas contra as Escrituras Sagradas. Os irmãos estão compreendendo? Então, eu vou ler para vocês aqui, com vocês, né, o Salmo de número 2. Vamos lá. Sim. Do Estado. Tá, eu não compreendo bem essa diferença, mas... vamos lá, meus irmãos. Salmo de número 2. Marquinhos, qual é a diferença entre representar o Estado e representar o povo? Você quer falar no microfone aqui? O Levi vai levar para você. Você falou, cara, agora... Obrigado. Irmãos, porque nós entendemos, porque assim, no geral, nós entendemos que todos são eleitos pelo povo e para o povo. Isso, porém, a representação é diferente. Um representa os interesses do Estado, que são os senadores, e eles são eleitos a cada 8 anos.
Se eu não me engano, agora no estado de São Paulo, parece que são 1 ou 2 senadores para esse mandato agora. Um só, né? E no próximo aí 2, né? É assim. Sim. Então, já os deputados representam o povo, os anseios do povo. Então, são em número muito maior do que senadores. Proporcional à população. Existe uma comparação com a Câmara Baixa e a Câmara Alta no parlamentarismo. Um representa o Estado e o outro representa o povo, os anseios do povo. Ok. Obrigado, Marcos. Pode deixar o microfone ali com o Levi. Salmo 2 diz assim, meus irmãos. Por que se enfurecem os gentios? Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, né? Então, quando diz aqui, né, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, é porque eles querem governar sem considerar a palavra de Deus mesmo, né? Quando a gente vê, por exemplo, as ideias de alguns filósofos que têm grande influência na política, como Jean-Jacques Rousseau e também o Karl Marx, eles dizem claramente que é preciso acabar com a família, com a igreja e com qualquer forma de laços, inclusive laços de casamento, laços entre pais e filhos. Então, e tem muitos políticos que têm absorvido essa ideologia, essas filosofias, né? E eles podem querer, sim, implantá-las em nosso país. Então, esses senadores, né, presta atenção em que nós vamos votar para senadores. Porque os senadores e os deputados, eles podem criar problemas para o presidente, que às vezes a gente só pensa no presidente. Mas se vão lá leis, e aí depois o presidente tem que sancionar ou vetar. Então, a situação, ela pode ser bem complicada. E a pressão, né? A pressão do Senado, a pressão dos deputados, a pressão ali do Congresso Nacional sobre a presidência da República. Por quê? Porque se o presidente também não faz o que eles querem, eles também não apoiam, não fazem aquilo que o presidente quer. Então, a gente tem que prestar atenção em quem nós estaremos votando, né? Só um minutinho, o Levi vai levar o microfone aí para você. A escolha de senadores e deputados é importante tanto quanto a escolha do presidente, porque os deputados e presidentes, principalmente os deputados, são os criadores das leis. Então, a escolha não somente do presidente, que a gente precisa escolher o melhor, mas principalmente os deputados, na minha opinião, nós precisamos escolher os melhores deputados. Sim. Então, olha, os deputados, né? Alguém ia falar mais? Os deputados, né? Os deputados federais compõem a Câmara dos Deputados e tem como principal função a elaboração de leis. O Estado de São Paulo elegerá 70 deputados federais. Os deputados estaduais representam o povo na esfera estadual. E o Estado de São Paulo elegerá 94 deputados estaduais. Então, por isso que a gente vê que a gente paga bastante impostos, né? Porque é muita gente para sustentar. Ok, queridos irmãos, antes de nós continuarmos, eu preciso dizer o seguinte. Nós não temos uma representação cristã. Não há, né, na política hoje, na nossa política hoje, eu não vejo assim um grupo que a gente possa votar. Não, esse aí vai representar a igreja. Não. Nós vamos votar no mal menor, né? Nós vamos votar no mal menor. Então, quem vai ser menos pior para a igreja, né? Considerando as escrituras em primeiro lugar, depois considerando o amor, nosso amor ao próximo, e depois considerando os nossos interesses pessoais. Então, a igreja vota no mal menor, porque às vezes alguém diz assim, mas não tem lá, o Messias ainda não voltou, meus irmãos.
Quando Jesus Cristo voltar, nós viveremos num mundo onde habita justiça. Nós ainda não habitamos nesse mundo. Então, precisamos considerar o seguinte, né? No Brasil, e nós precisamos considerar isso aí. Esse slide aqui, ele é muito importante. No Brasil, política, para muitos, é igual futebol. É ou não é, irmãos? Para muitos, política é igual futebol. O povo escolhe os candidatos por paixão e não por critérios técnicos. Veja só, o que é o futebol? Então lá eu tenho meu time, né? Não vou nem falar. Eu tenho lá, por que eu resolvi torcer para o time que eu torço? O Marquinhos torce para outro time diferente do meu, o Ismael torce para outro time diferente do meu e do Marquinhos. Por que cada um torce para um time diferente? Irmãos, não tem explicação. Você escolheu aquele time, se identificou, é paixão. O time ganha ou perde, né? Tem corrupção dentro do clube, a gente continua torcendo para o mesmo time. Por quê? Porque é uma escolha do coração, vamos dizer assim. E às vezes na política, a gente faz a mesma coisa. A gente escolhe por paixão. Não, eu gosto do fulano, porque me cumprimenta, ou porque vai ser melhor para os meus interesses. Não consideramos nem a Deus, nem o próximo, né? Os meus interesses. Eu vou votar em fulano. Não sei o quê, porque eu vi lá. A gente acompanha as coisas, né? Pelas grandes mídias, que depois da reunião do Supremo Concílio eu desacreditei nas grandes mídias. Porque falaram muitas inverdades a respeito da igreja. Mas veja só que quando a gente escolhe o time do coração por paixão, o time ganha ou perde, isso não afeta nada a nossa vida. A política afeta a nossa vida. A política afeta a nossa geração e as próximas gerações também, né? Então nós precisamos, queridos irmãos, procurar votar com critérios técnicos, né? A gente precisa pesquisar, entrar no site do partido, ver o histórico dos candidatos, né? Hoje em dia é possível até mesmo pesquisar os processos que eles estão enfrentando, né? Aqueles que eles já foram absolvidos, aquilo que ainda não. Então é possível ver tudo isso. Então grande parte do povo vota pela opinião de formadores de opinião. Veja só, grande parte do povo não vota por opinião própria, mas vota por opinião de formadores de opinião, que manipulam o voto e não por pesquisa de intenção de partidos, e não pela pesquisa, né, da intenção dos partidos, que eu quero dizer o seguinte, você tem que votar porque você vai pesquisar a intenção daquele partido e você vai ver também a vida pessoal do seu candidato, né? Como eu disse, não vai ter um candidato lá perfeito, um anjo, né, um santo de Deus lá, vai votar no mal menor. Então, pesquise sobre o candidato, pesquise sobre o partido, filosofias, intenções, agendas, ideologias, mas principalmente filosofias. Principalmente filosofias. Por quê? Porque a filosofia é o que rege a pessoa. Cuidado com notícias falsas, né? Fake news, a Deise, né, lembrou semana passada, né? É importante nós falarmos sobre fake news. Eu até separei aqui alguns versículos sobre fake news, mas não sei se vai dar tempo da gente ler, né? São pelo menos aqui uns 10 que tem na Bíblia, né? Então, na minha opinião, separar a notícia falsa da verdadeira hoje é quase como separar o joio do trigo. Se você vai pelas grandes mídias e até pela internet, né? É difícil, porque como é que a gente sabe que a pessoa está falando a verdade ou não? Vai pesquisar? Vai pesquisar aonde, como, né? Às vezes é difícil chegar ali à verdade. Mas a gente tem que tentar fazer esse exercício, que é um exercício difícil de ser feito. Se não for fazer o exercício, pelo menos evitar de compartilhar a coisa, porque depois de compartilhado, né, quem aqui não compartilhou fake news, atire a primeira pedra. Então vamos lá, né? Decisões do Supremo Concílio da IPB, na RO. Acho que aqui é o ponto importante para nós.
Então, nós não vamos reproduzir aqui todo o documento que foi tratado ali na reunião do Supremo Concílio, porque não daria tempo da gente tratar todo o documento e tem partes que são ali, precisava estar mais no contexto para ser entendidos. Mas veja só, se você quiser ler todo o documento, você precisa entrar no site da IPB ou no aplicativo iCalvinos. Se você baixar esse aplicativo no seu celular, você vai ter ali todas as decisões dos Supremos Concílios na história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Observação, tá? Muita coisa no documento não pode ser entendida se não for estudado no contexto em que o documento foi elaborado. É um documento em resposta a outros documentos. Então, esse documento que foi tratado no Supremo Concílio, né, que gerou muita polêmica, né, despertou a atenção das grandes mídias, esse documento é um documento em resposta a outros documentos. O que significa? É como alguém que faz uma pergunta, aí o Supremo Concílio vem e dá a resposta, né? Ok. Então, por isso, quando você lê o documento, sem considerar a sua origem, pode parecer que tem partes ali contraditórias, né? Nós precisamos dizer também que os concílios, eles são falíveis. Então, tem aí, né, a foto da reunião do Supremo Concílio. Então, mas os concílios, eles são falíveis. E interessante que esse documento ele foi aprovado pelo Supremo Concílio, 1.300 pessoas votaram, né, no documento, mas foi mais ou menos isso aqui, não vou lembrar o voto, é tipo 700 a favor e 600 contra. Então ficou uma coisa bem, assim, bem ajustada, né, bem apertada, não é todo mundo que estava assim a favor do documento como ele foi votado. Então, ementas, né? O que são ementas? Eram as consultas que foram enviadas ao Supremo Concílio. Na verdade, foram 4 consultas. As 4 consultas você pode encontrar lá no iCalvinos, como eu disse. Aqui eu estou trazendo 2. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que são essas consultas? Essas consultas são assim. Não é a Igreja Presbiteriana que fez a consulta. É um grupo pequeno da igreja, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um presbitério que faz a consulta e o Supremo Concílio está respondendo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, a igreja inteira está levantando essa questão. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil toda, é ali um grupo, né? Especialmente ali um presbitério está fazendo estes 2 questionamentos que tem aí, né? Então, eu tenho aqui o documento inteiro, aqui impresso. Então, veja só, essas consultas aí que foram as consultas mais polêmicas. Consultas sobre membros e oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, adeptos a partidos de esquerda. Então, o questionamento era esse aqui. Um membro da IPB, ou um presbítero, né, um diácono da IPB, pode ser adepto a um partido de esquerda? O que está subentendido? Né? Que todo partido de esquerda, isso eu digo que está subentendido no documento, e essa é a falha da pergunta, né? Está subentendido que todo partido de esquerda apoia o aborto, apoia a legalização das drogas, apoia leis especiais, né? A leis especiais para os LGBTs, apoia também o marxismo, né? O comunismo, o socialismo. Então, está implícito isso, né? Então, os membros e oficiais da IPB podem ser adeptos, né, a partidos de esquerda? Outra questão ali, solicitação de posicionamento da IPB sobre pensamentos esquerdistas. Então, esses documentos aí foram aqueles que trouxeram polêmica na reunião do Supremo, essas ementas, né, essas questões, e não são ementas só que foram para o Supremo. Muitos daqui da igreja já me fizeram essas perguntas também. Mas vamos lá. Qual a resposta do Supremo? A resposta do Supremo começa com considerações, e aqui eu começo com as considerações.
a IPB tem mantido equidistância, né? Ou tem mantido distância de radicalismos. Ok, meus irmãos? O Supremo Conselho começou respondendo assim. Então, que a IPB tem mantido distância de radicalismos. Então, aí um comentário meu, né? Devemos tomar cuidado e nos distanciarmos de todo tipo de radicalismo, fanatismo e extremas. Então, o radicalismo pode estar onde? Na extrema direita e na extrema esquerda, né? O radicalismo pode estar em mim, pode estar em você. Então, a gente tem que tomar cuidado com o radicalismo. Então, o Supremo Conselho já começa dando uma resposta branda, né? Cuidado com o radicalismo. Não é finalidade da IPB manifestar-se sobre partidos políticos. Então, a IPB, ela tomou essa posição de não se manifestar sobre partidos políticos. Por quê? Porque, veja só, quando fala lá, né, sobre partidos de esquerda, quantos são os partidos de esquerda? Então, a IPB agora vai ter que ficar, né, estudando cada partido de esquerda, são muitos, e estudando ali, e respondendo, e as coisas vão mudando. A igreja não consegue nem responder a todas as heresias, que são muitas. Cada dia surge uma heresia, né? E a igreja não vai ficar respondendo partidos, se manifestando, né, toda hora sobre partidos políticos. Então, a IPB, ela não é apolítica, a IPB não é contra a política, mas a IPB, ela é apartidária e tem por finalidade o que estabelece o artigo 2º. Qual a intenção? Por isso que eu falei, né? Quando a gente olha isso aí, qual a intenção da IPB, então? A intenção da IPB é essa daqui. A igreja não precisa estudar cada partido e dizer de errado que tem cada partido. A IPB precisa falar sobre a verdade. Amém, queridos? Quando você tem a verdade na mão, você compara. Você faz a comparação ali, com cada partido, com cada candidato seu, e o que não tiver de acordo com as escrituras, você não vota, ou vai votar no mal menor. Os irmãos compreenderam? Porque a IPB não pode ficar se manifestando, partido tal, porque não tem nenhum partido, na verdade, seja de direita ou de esquerda, que se enquadra nas escrituras. Então, a finalidade da IPB, qual a finalidade da igreja, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por finalidade prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar conversos seus filhos menores sob sua guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática da Escritura do Antigo e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal finalidade da igreja, e a igreja não pode perder a sua finalidade para ficar se manifestando sobre partidos políticos. Esse foi o entendimento ali do concílio, né? Que também citou a confissão de fé, que menciona a separação entre igreja e o Estado. Agora, o Supremo Concílio fez as seguintes considerações. A Assembleia Geral da IPB, lá em 1928, decidiu que um pastor, né, ou um ministro, os pastores, não podem interferir numa campanha política sem prejuízo da obra evangélica e influência espiritual. Então, olha só. Irmãos, essa discussão aí que nós estamos tendo agora, em nossa época, estudando os documentos do Supremo Concílio, eu percebi que não é de agora, é desde lá, ó, 1928, já tinha essa questão da política, né? Como a igreja deve se posicionar, como a igreja deve... Então, lá em 1928, foi decidido, né? O ministro não deve interferir, não pode, né? Ele não é que ele não deve, se ele interferir na campanha política, ele vai ter prejuízo na obra evangélica e espiritual. Então, o pastor, né, que assume um partido, que assume um candidato, que traz esse partido e candidato para dentro da igreja, para falar no púlpito, ele vai ter prejuízo na obra espiritual. 1928, que o ministro precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão
divididos. Aí alguém pode dizer assim, puxa, mas a igreja está dividida, uma parte da igreja está indo para o buraco. O ministro vai se tornar neutro, ele precisa ensinar o que é certo segundo as Escrituras. Não precisa ficar detalhando sobre partidos políticos. E recomenda-se que os crentes exerçam seus direitos cívicos e políticos. Alguém perguntou semana passada, né? Não me lembro quem. Pastor, devo votar ou não devo votar? Posso votar nulo? Posso votar branco? Irmãos, nós precisamos exercer os nossos direitos cívicos e políticos. Nós precisamos buscar em Deus em quem votar e devemos votar. Porque se a gente não vota, outros vão escolher por nós. E aí depois, esse que foi escolhido vai governar sobre todos. Então, se você pode tomar a decisão de não escolher, mas você não pode tomar a decisão de não ser governado por quem for escolhido. O Levi vai levar o microfone para você. Como todos sabem, no Brasil, o voto é obrigatório. Mas eu imagino o seguinte, na minha visão, é um direito conquistado pela nação, por nós todos. Então, a gente tem que exercer esse direito. É um direito seu. Então, se você pode, escolha, porque senão outros irão escolher por você. Mais do que um dever, uma obrigação por lei, é um direito seu. Sim. Então, vamos lá. Né? Deixa eu ler aqui o slide para vocês, né? A Assembleia Geral decidiu que o Supremo Concílio resolve, e diz aqui, né? Escapa à sua competência como concílio espiritual opinar sobre ideologias ou partidos políticos. Compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão. Um cristão nunca deve adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos, da liberdade civil, da consciência, da ordem e da paz. Lembrando que quando fala consciência aqui, a consciência se refere às Escrituras Sagradas e ao Espírito Santo. Por quê? Porque nós regemos a nossa vida pela Escritura e pelo Espírito, né? Vamos lá. Ok. Então, aqui no artigo, no documento, né, de 1936 agora. A mesma questão surgiu ali em 1936, né? E a resposta do Supremo em 1936 foi essa daqui. É preceito reformado separação entre igreja e Estado, né? Então, meus irmãos, o que é a separação entre igreja e Estado? São esferas diferentes de governo, né? De governo. A igreja, ela exerce o seu poder de uma forma diferente do Estado. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Por exemplo, algumas filosofias, como o socialismo, eles querem acabar com essa diferença entre igreja e Estado. Isso é coisa de democracia, né? Esferas diferentes entre igreja e Estado. Porque o socialismo ele quer fazer o seguinte, é o Estado. Não existe mais. Quem governa o indivíduo não é a família, a igreja não tem poder, quem determina tudo é o Estado, né? Então, é preceito reformado a separação entre igreja e o Estado. E aí a letra B, que quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou estabelecendo sua posição sobre a matéria. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que a igreja pensa, né, a respeito do pensamento marxista. E que quanto a cargos políticos, a IPB também normatizou como se deve proceder. Já nós vamos falar também. Isso é basicamente o seguinte, um pastor que quer exercer cargo político, o pastor pode, né, se filiar a um partido político, ou exercer cargo político? Pode. Ele tem que deixar a igreja. Simples assim.
Tem que pedir licença da igreja, deixar o título de pastor e exercer a função política. Os irmãos compreenderam? Então, por exemplo, se eu quiser exercer um cargo político, eu posso exercer? Posso. Como cidadão eu posso. Eu tenho que, irmãos, estou deixando aqui o pastorado e vou ser um político. É assim que tem que ser feito. Tem que pedir licença no presbitério, né? A Cimei está dizendo aqui, quando ele está lá, ele é chamado de pastor, né? Ele é errado. Ele deveria dizer, não me chame de pastor. Meu nome não é pastor André Mendonça, agora eu sou ministro da Justiça. Eu não sou pastor Milton Ribeiro. Aqui eu sou ministro da Educação. Não estou mais no pastor, não estou no pastorado agora. E se ele não deixou o pastorado, o presbitério ele cometeu uma falha, o presbitério cometeu uma falha e houve uma desobediência à decisão do Supremo. Exatamente. Porque envergonha a igreja, né? Então o Supremo Concílio resolve, né? O Supremo Concílio resolve. Diante das questões, né, que foram levantadas lá, o Supremo Concílio resolve o seguinte: reafirmar. O Supremo Concílio não cita partido. E não cita partidos de esquerda, não cita nada disso. Ele reafirma uma resolução. Reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu materialista e a doutrina bíblica, bem como símbolos de fé da IPB, conforme exarado nas decisões dos Supremos Concílios de 1954, 1936, 1966 e da CE 2006. Deixa eu explicar, né? Irmãos, por que o socialismo, o comunismo, né, é algo tão pernicioso para nós cristãos? Porque simplesmente ele é ateu. O comunismo, ele prega o ateísmo. Não tem como ser comunista e ser cristão. Então, se a gente tiver um governo comunista, o que ele vai fazer? Ele vai tentar acabar com tudo aquilo que é relações humanas e que fortalece as relações humanas. Família, igreja e outras esferas também, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que um partido é comunista, a gente tem certeza, mas ele pode não ser comunista. Por isso que eu falo, vai lá e pesquisa. E algum partido pode dizer que não é comunista, mas tem agenda oculta de que é, e que então, comunista. Então, é difícil, por isso que eu disse, é difícil a gente sondar. A gente tem que... mas a IPB, ela mostra, né? O Supremo Concílio mostra isso. Outra decisão aqui do Supremo, né? Eu vou ter que ler ali, que eu não tenho aqui na minha folha. 1954. Quanto à consulta do presbitério de Botucatu sobre se um membro da IPB com ideias francamente comunistas pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir classe de escola dominical, etc., o Supremo Concílio resolve responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da IPB. Você vai dizer assim, pastor, mas só o comunismo que é materialista? Todo mundo é materialista, só que o comunismo ele vai dizer que só tem a matéria, né? Ele vai negar a realidade espiritual. Por isso que é chamado de comunismo ateu e materialista. 1956, em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. Por quê? Porque o que o comunismo prega? O comunismo prega que a transformação ela vem pelo Estado, pelo poder do Estado, onde o indivíduo exerce a sua liberdade de escolha, né? E o indivíduo se impõe e o indivíduo ele decide o que ele é e ele escolhe as suas relações.
E a transformação vem por aí. Agora, nós cremos que a transformação vem pela pregação do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? É diferente, né? Ok. Todo membro da IPB é livre para afiliar-se ao partido político que julgar conveniente, desde que não fira princípios bíblicos. Aí eu digo a você, né? Você está lá no partido. Você é um cristão. Aí o partido tem as suas ideias. Você tem a sua cosmovisão cristã. Você vai ter que viver para enfrentar as ideias do partido. Por quê? Porque uma é a cosmovisão cristã e outra é a cosmovisão daqueles que estão no mundo. Um cristão pode se filiar? Pode. É direito do cidadão. A igreja não pode dizer que não pode fazer isso. Mas desde que ele não fira ali os seus princípios bíblicos. Orientar, né? Orientar que em caso de ministros ocuparem posições políticas, quaisquer que sejam, ministros são pastores, que se cumpra a decisão. Quanto ao documento 2, Sínodo Fluminense, sobre a Resolução 51, que veta pastores participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos públicos eletivos. O Supremo Conselho resolve revogar a resolução. Responder que os ministros podem participar de partidos políticos. Para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério sem qualquer ônus eclesiástico, ou seja, sem qualquer despesa para a igreja, né? O pastor tem que pedir licença. Estou saindo do ministério, vou exercer a função política. Ok, meus irmãos? Deu para entender? É por isso que o Supremo Concílio não disse, olha, partido tal ou partido... Porque ia ter que... Né? Como é que ia fazer? Ia ter que viver para analisar, né, partidos políticos. A carta pastoral do Supremo Concílio. O Supremo Concílio, nessa decisão, ele também reafirmou essa carta pastoral que está aí no boletim. Né? Você tem aí no boletim, eu coloquei uma parte da carta aí no boletim, a carta toda, só você colocar lá no Google. SC-190-152, vai aparecer a carta completa. Né, mas aqui eu coloquei parte dela. Então o Supremo Concílio diz o seguinte, né, orem incessantemente a Deus pelo processo político nacional, seus projetos e planos, bem como por todos aqueles que estão investidos de autoridade, atendendo dessa forma a exortação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, 1 a 15. Participem como de direito, em geral, da escolha de seus dirigentes, sejam eles nacionais, estaduais, municipais, fazendo jus à condição de eleitores e cidadãos da pátria, no exercício dos seus direitos constitucionais. Que se evite a cessão do templo. Olha só, né, a orientação do Supremo Concílio. Não é para dar o templo, o santuário, local de culto, para debates e apresentações de cunho político, podendo essas coisas serem realizadas, por exemplo, no salão social. Mas se a gente der a palavra para um partido, o Supremo orienta, né, que dê a palavra igual para todos os demais partidos, né? E eu achei interessante o último ponto, né? O próximo, né? Que se evite propaganda política no âmbito interno da igreja. Olha, irmãos, está aqui, né? O fulano político, né? Nosso candidato. Irmãos, que Deus mande fogo do céu, né? Que se evite propaganda política no âmbito interno da igreja, do seu templo, ou por seus órgãos e departamentos, exceto se mantidos democraticamente os direitos de liberdade a respeito dos contrários. Né? Se chamar um, vai ter que chamar todo mundo. Então, não vai chamar ninguém. Né? Aí a igreja lota, né? Olha só, né? Que em nenhuma circunstância, a igreja, o pastor, né? Não só a igreja, mas também o pastor, os concílios, né? Que são os concílios? Seria o conselho da igreja aí, né? As sociedades domésticas, SAF, o PH, o MP, aceitem favores de candidatos políticos que possam resultar em comprometimento de voto, que deve ser pessoal, direto e secreto. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, né, vem algum político, pastor, está precisando de alguma coisa aí? Não, irmão, não estou precisando de nada. Que Deus abençoe sua vida. Né? Estou aqui já há muitos anos nessa igreja. Nunca recebemos um favor sequer de político.
Um favor. Nenhum. Não tem uma janela, não tem uma cortina, não tem um ar-condicionado, nada. Só que quando vem aqui também, a gente não fica falando, né? Ô, vem aqui na frente, olha aqui, né? Não, a gente não faz isso. Oi? Por isso que eu não ganhei nada, né? O Ismael tá dizendo aqui. É claro, irmãos, às vezes não, a gente tem que respeitar as autoridades. Se vem aqui um prefeito, está aqui o prefeito. Né? Se vem uma autoridade, está aqui a autoridade presente. Né? A gente menciona como menciona outras pessoas também. Mas é diferente de campanha política. A Fábia está dizendo aqui, pelo contrário, no lugar da gente receber, a gente coopera, né, com a nossa sociedade. Ela é uma denominação que ela não fecha com nenhum partido. A IPB é uma denominação que não fecha com nenhum partido, não é igual a outras denominações que tem o tal do voto de cabresto. Então, nós exercemos a democracia que nós temos no nosso país. Direito de cidadania e de consciência. Exatamente. Então, o que tem que acontecer é isso. Né? E voltando só rapidinho sobre as fake news, eu amo procurar a verdade. Então, se algum irmão quiser que eu procure antes de compartilhar, pode pedir para mim que eu faço isso, porque tem sites que fazem, porque eu tenho verdadeiro horror. Seja, não estou falando de partido A, B, C ou D, o que for, sabe? Vamos fazer o WhatsApp, a internet, uma ferramenta para a gente disseminar coisa verdadeira, não coisa falsa, porque Sim. Tem o tal do algoritmo, se você só olha uma coisa, só vem aquilo para você. Então, vamos, como cristãos, estar disseminando até para as pessoas que não conhecem a Deus a verdade. Obrigada. Sim. Muito bom. Irmãos, sei que cada um aqui tem o seu, talvez aí o seu candidato, né? Mas vamos procurar manter a unidade da igreja também. Isso é muito importante citar. Porque é muito ruim quando a gente vê que um crente brigou com outro crente pela internet, né? Isso é muito ruim. E como eu disse, dificilmente haverá unanimidade em relação ao voto. Dificilmente haverá unanimidade em relação ao voto. Mas analise seu voto, primeiramente, conforme a palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Vamos ficar em pé, então? Nós deixamos, né, de fazer a exposição de Mateus, mas acredito que foi importante para nós esse esclarecimento, porque muita gente tem me perguntado, né, muitos irmãos presbiterianos têm perguntado, pastor, aquela decisão do Supremo, eu vi essa notícia, eu vi aquela notícia, e aqui nós trouxemos então um esclarecimento para a igreja. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra. Nós lemos no começo, Pai, Salmo 33, e te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, porque é uma igreja bíblica. E te louvamos, ó Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que não aceita o favor do Estado, para depois ter que devolver, Senhor, com o voto. Nós votamos de maneira livre, dirigidos pela palavra do Senhor, dirigidos pelo Teu Espírito, cada um vota livremente. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção para o Teu povo. E sabemos, Pai, que nós vamos votar, nós vamos escolher, mas sabemos, ó Pai, que a escolha já é Tua. É o Senhor quem escolhe os governantes, de fato. De fato é o Senhor quem escolhe. Nós somos o meio pelo qual o Senhor escolhe. O Senhor é aquele que colocará ministros sobre a nação. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo corra bem, que tudo corra em paz, que no dia da votação, Pai, haja paz. Nós temos visto, ó Deus, violência, às vezes um agredindo o outro, pessoas até sendo mortas, porque algum vai votar em A e o outro vai votar em B.
Mas nós pedimos, Pai, refreia o mal em nossa nação. E que o teu povo tenha paz, e que teu povo, ó Deus, possa continuar se reunindo livremente, pregando a tua palavra livremente, te adorando livremente nessa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.